Pai do Senhor, irmãos, vamos ficar em pé para invocar o nosso Deus mais uma vez neste lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Pai amado, nós nos reunimos, Senhor, perante o Teu altar, ó Pai. Nos reunimos, Senhor, perante a Tua face neste lugar, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque conseguimos vencer, ó Pai, as nossas limitações, conseguimos vencer, ó Pai, as nossas vontades, ó Pai, e subimos à Tua casa, Senhor, para Te louvar, para bendizer o Teu nome neste lugar, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nunca nos desamparou, ó Pai. O Senhor tem sempre nos dado uma palavra, nos dado, Senhor, uma direção neste lugar, ó Pai. O Senhor tem sempre, ó Pai, consolado os nossos corações. O Senhor tem sempre, Pai, nos fortalecido neste lugar, meu Deus. E que esta noite, ó Pai, não venha ser diferente. Que o Senhor venha trazer uma palavra da Tua parte, ó Pai. Que o Senhor venha falar com a Tua noiva neste lugar, Senhor. Mas que o Senhor não venha falar, ó Pai, aquilo que queremos ouvir, Senhor. Mas que nós vamos ouvir, ó Pai, a Tua voz neste lugar, o verdadeiro alimento, ó Pai, o alimento a qual há de sustentar as nossas almas, Senhor. Por isso eu te peço, Pai, fica conosco neste lugar, meu Deus. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe, ó Pai, a nossa gratidão, Senhor, porque reconhecemos, se não for a Tua misericórdia, se não for a Tua poderosa mão sobre as nossas vidas, ó Pai, talvez, Senhor, nós não estaremos aqui esta noite para Te cultuar, ó Pai, mas reconhecemos que a cada passo, ó Pai, que a cada levantar, ó Pai amado, a Tua misericórdia, as Tuas promessas, Senhor, se renovam sobre as nossas vidas, ó Pai. E essas promessas, Senhor, é que nos faz caminhar contigo, ó Pai. É a promessa, Pai, que o Senhor há de voltar para buscar a Tua noiva, Senhor. Este é o nosso alvo, Senhor, esta noite, ó Pai. Fica conosco, ó Pai. Recebe, ó Pai, toda a nossa gratidão, ó Pai. Recebe, Senhor, toda a nossa adoração, ó Pai. É o que eu te peço, Senhor, e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Meu bom pastor, meu conselheiro, você é tão bom, você é tão bom, você é tão bom. Eu não quero perder o tempo que temos. Minha relevância é estar em Ti, pois quando estou em Ti, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego o meu controle, pois quando estou em Ti, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego o meu controle. Eu vou me lançar em Teus braços de amor e ganhar meu tempo em Teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, Tu és minha alegria, meu único louvor. Eu não quero perder o tempo que temos. Minha relevância é estar em Ti, pois quando estou em Ti, te entrego o controle, te entrego o controle,
vou me lançar em teus braços de amor e ganhar meu tempo em teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, tu és minha alegria, meu único louvor. Enquanto recebo teu amor, Jesus, enquanto recebo o teu amor, eu corro, eu não me perco, eu sigo a nuvem, descanso em ti, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego o controle, te entrego meu controle. Eu vou me lançar em teus braços de amor e ganhar meu tempo em teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, tu és minha alegria, meu único louvor. Eu vou me lançar em teus braços de amor e ganhar meu tempo em teus braços de amor. Eu já ganhei meu dia, tu és minha alegria, meu único louvor. Nós já ganhamos nosso dia, Deus, por estarmos aqui. Eu já ganhei meu dia, tu és minha alegria, meu único louvor. Aleluia, vamos aplaudir, vamos exaltar o nome do Deus vivo. A paz do Senhor, irmãos e irmãs. Levanta a tua mão na direção do teu irmão que está aqui neste lugar e saúda ele com a paz do Senhor. É a maneira que nós encontramos de abençoar os irmãos, de poder estender a paz que só o Senhor, nosso Deus, pode dar. Uma paz que o mundo não tem, uma paz que o mundo não conhece, mas que nós, graças a Deus, recebemos quando estamos na presença do nosso Deus. Amém, irmãos? Podeis vos assentar, o grupo de louvor vai estar também se colocando aí junto com você, tomando os seus lugares. Eu tenho para te dizer que nós estamos muito felizes, né, de poder, então, estarmos juntos novamente. Tivemos aí, a semana passada, uma modificação aí pelas autoridades, né, do plano, né, de contenção, ou plano de proteção contra a Covid, nas fases que o Estado aí determinou. E graças a Deus Bauru não foi alcançado, então, pelaquela fase que fecha as igrejas, né? Nós temos, então, a oportunidade de poder estarmos juntos, e isso alegra muito o nosso coração, porque quando nós estamos juntos para prestar, então, um culto a Deus, quando a igreja se reúne para poder orar e levantar as suas vozes, o seu louvor, o seu clamor para os céus, o céu se abre, meu irmão, minha irmã. Deus se levanta, não é? A oração da igreja, ela é poderosa para que, então, nós possamos ter e alcançar
tudo aquilo que Deus tem, então, preparado para cada um de nós. E eu tenho certeza que você saiu da tua casa nesta noite com esta convicção de que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Quem saiu de casa assim, na certeza que vai encontrar Deus aqui e encontrar o seu milagre? Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, esse vai ser o culto que Deus preparou para que nós possamos receber o nosso milagre. Creia nisso, viu? Você não veio aqui só para participar de mais um culto, não. Esse culto estava marcado, né, lá na agenda de Deus, antes da fundação de todas as coisas. Antes da formação de todas as coisas, esse dia Deus já tinha preparado, esse encontro entre Ele e você que está aqui neste lugar. Por isso que é prazeroso, não é? Por isso que é gratificante quando nós subimos na casa do Senhor com esta fé, não é? Na certeza de que nós não viemos passar aqui somente momentos em que nós vamos encontrar os irmãos, ou quem sabe, né, algumas pessoas podem pensar assim, que as pessoas vêm na igreja como se fosse uma obrigação. Se a pessoa não vir para a igreja, Deus vai castigar. E quando nós subimos com um pensamento diferente desse, quando nós subimos movido pela fé de que Deus vai fazer o milagre começa a acontecer, irmão, lá no céu, viu? Deus já começa a enviar os seus anjos para poder derramar aqui o seu poder e fazer o seu milagre nas nossas vidas. Amém? Eu te convido já a ficar de pé. Nós vamos orar, nós vamos aqui meditar na palavra de Deus. Nós louvamos ao Senhor de todo o nosso coração e sentimos através do louvor a presença de Deus aqui, e isso nos trouxe uma tranquilidade, uma segurança muito grande. Porque o que adiantaria eu e você estarmos aqui nesse lugar se o Senhor não estivesse aqui? Mas Ele chegou antes de nós, não é? O Espírito Santo de Deus já estava aqui nesse lugar e nós podemos senti-lo quando nós levantamos as nossas mãos, quando nós levantamos o nosso clamor a Deus. Nós podemos sentir aqui a presença daquele que consola, daquele que vem nos guardar, daquele que vem nos levantar, daquele que vem nos edificar, o Espírito Santo de Deus. Então feche os teus olhos e vamos orar, vamos pedir para que Deus possa falar conosco, para que Deus possa trazer uma palavra que transforme a nossa vida, que conforte o nosso coração, que nos edifique, que nos leve cada vez mais perto da presença do nosso Deus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos realmente muito felizes, Senhor, e nós não nos cansamos de te agradecer, de te louvar, porque, Senhor, o Senhor tem sido um Deus fiel. A tua fidelidade tem nos alcançado, Senhor, tem permeado os nossos dias, meu Pai. O Senhor tem sido aquele que tem cumprido com as suas promessas, tem sido Deus que tem nos guardado, que tem nos suprido, que tem, Senhor Deus, nos mantido em pé, meu Deus, tem nos guardado de toda enfermidade, um mundo caótico, um mundo conturbado, mas na tua presença, nós temos e sentimos a segurança que as tuas poderosas mãos pode nos oferecer, meu Deus, e nós queremos estar debaixo dela. Te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor, pelos nossos dias e principalmente por estarmos aqui nesta noite. Este culto que viemos então entregar a Ti, Senhor. Nós queremos que o Senhor possa recebê-lo, meu Deus, para que Ele possa alegrar o Teu coração, para que dos altos céus o Senhor possa ver e encontrar aqueles que Te adoram em espírito e em verdade neste lugar, Senhor, para alegrar o Teu coração e o Senhor poder ver que existem aqueles, meu Pai, que se dobram os seus joelhos na Tua direção, reconhecendo-o como um Deus Todo-Poderoso, o Deus das nossas vidas, na pessoa do seu Filho amado Jesus Cristo. Vem, Senhor, nos abençoar nesta noite, através dos teus milagres. Venha nos abençoar através do teu mover poderoso. E agora, Senhor, venha falar conosco através da tua palavra, que o teu Espírito Santo tome a cada um de nós aqui, Senhor, de maneira sobrenatural, para que nós possamos ouvir a tua voz, não uma voz humana, Senhor, mas a voz que vem do teu trono, Senhor, que vem da tua palavra, que vem do teu coração, para todo aquele que crê. Abençoa, Senhor, aquele que subiu, determinado em buscar em ti um milagre nesta noite, e faz, Senhor Deus, os teus feitos gloriosos. Faz aqui, Senhor Deus, as tuas proezas, meu Deus,
Faz aqui, Senhor Deus, os teus milagres neste lugar, que o sobrenatural possa ser aqui visto, Senhor Deus, e comprovado como findo da tua pessoa, da pessoa poderosa do teu Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, através da tua palavra. Nos ajuda na meditação dela agora. Nos transforma, nos consola, nos edifica e alimenta. É a nossa oração. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Irmãos, ainda em pé, pediria para que você abrisse a palavra do Senhor. Na segunda epístola de Paulo, nas epístolas de Paulo, na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 12. 2 Coríntios, capítulo de número 12. No versículo de número 7, iremos fazer a leitura até o verso de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 12, de 7 a 10. Amém? Não ouço mais o folhear de Bíblias na igreja. Eu creio que todos abriram no texto e podemos todos, então, poder fazer e acompanhar a leitura da palavra. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, irmãos? Podeis vos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Você sabe que a palavra de Deus, ela só é compreendida, ela só é discernida através do Espírito Santo de Deus. É Ele que traz lucidez, é Ele que nos traz, então, a condição de podermos, então, compreender certas coisas que são difíceis de entender. A palavra de Deus fala que o mundo lá fora não tem o Espírito Santo. E o mundo, portanto, não compreende a palavra de Deus da maneira que Deus quer, então, revelá-la. As pessoas que não têm o Espírito Santo, pode ser até que leiam a Bíblia, pode ser até que tenham essa prática, mas tenham a certeza que a visão que eles vão ter da palavra é muito mais do lado humano, não é? Histórico, científico, do que espiritual. E nós estamos aqui diante de algo que aconteceu na vida de Paulo, que vale a pena a gente, então, aqui meditar. Porque, com certeza, vai nos trazer ensinamentos muito importantes, ensinamentos que vai, com certeza, facilitar a nossa vida com Deus, a nossa vida de fé. É uma palavra difícil de entender até entre nós. Porque muito embora exista aqui uma nuvem da presença de Deus, exista aqui a presença do Espírito Santo, e eu sei que você pode sentir aí onde você está, aí na sua casa.
Mas ainda assim somos humanos. E corremos o risco de, se não nos prepararmos para receber os conselhos de Deus, corremos o risco de também, não é, termos uma tendência de analisarmos isto de uma maneira puramente humana. Não é? É algo difícil de entender o que nós lemos aqui. Você vai ver. Muito mais difícil ainda de praticar. Muito mais. Agora, os poucos que se apercebem disso, e é por isso que Paulo compartilha com toda a igreja, e compartilhou com os coríntios, e hoje o Espírito Santo compartilha com toda a igreja a esse respeito, são para que poucos, são poucos, não é? Que se apercebem daquilo que nós podemos tirar de melhor ensino aqui da palavra, que eu espero que eu e você possamos fazer isso durante todo o desenvolvimento da meditação, da mensagem. Mas são poucos que se apercebem disso, mesmo dentro da igreja. Então eu desejo que você nesta noite abra muito o seu ouvido espiritual. Eu quero que você ouça essa palavra esta noite, você que está aqui, você que está em casa, ouça essa mensagem debaixo de oração, pedindo para que o inimigo não te atrapalhe, pedindo para que o inimigo não te traga ou não te leve a compreender a mensagem ou aquilo que você leu, aquilo que for aqui colocado, somente de maneira humana. Por quê? Porque Paulo aqui, ele fala de um sofrimento que Deus permitiu que ele vivesse. E mesmo depois de Paulo ter pedido por 3 vezes para que o Senhor, então, afastasse dele desse sofrimento, Deus não afastou. Deus se negou a fazê-lo. E quando então Deus fala com ele o porquê que Deus se recusou a tirar esse espinho da carne de Paulo, então quando ele compreendeu isso, que é difícil de a gente entender, mas quando Paulo compreendeu, não é? Paulo então, ele fala algo que é mais louco ainda aos olhos humanos, no verso 10, onde ele diz que sente prazer no sofrimento, sente prazer nas fraquezas. Então, existe algo aqui de sobrenatural, existe algo aqui que nós precisamos, sem dúvida, aprender, porque quem é que não sofre? Quem entre nós que estamos aqui, quem é o homem que habita nessa face da terra e que vive a sua vida, que não enfrenta fraquezas? E fraquezas aqui, entenda como uma tribulação, entenda como um sofrimento, entenda como algo que a pessoa quer vencer, quer se livrar, mas não consegue, que é o que Paulo tinha. Então veja que Paulo traz lições aqui para nós, e nós queremos estar entre estes poucos nesta noite, que se apercebem disso, para que nós possamos, então, viver uma vida e sentir aquilo que, uma vida como Paulo viveu e sentir aquilo que Paulo sentia, mesmo quando estamos vivendo as nossas fraquezas. Olha, viver com Deus é muito bom, viver com Deus é maravilhoso. A expectativa que nós temos em Deus são as melhores possíveis, e Deus Ele não nos frustra de maneira alguma. Deus ele sempre está presente com novidade de vida, com esperança, com força. Deus ele não falha nas suas promessas. Então nós temos expectativas boas com Deus. Ora, Deus entregou o seu Filho Jesus Cristo, segundo as Escrituras, para que nós, nele, em Jesus, pudéssemos então receber
a vida eterna, vencer a morte como ele venceu. Então tudo em Deus é bom. Não é? A expectativa em Deus é somente de coisas boas. Mas nós vamos aprender aqui que às vezes Deus usa as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos sofrimentos, para que nós possamos crescer nele. Para que nós possamos nos envolver cada vez mais com ele. Que foi o que aconteceu com Paulo. Então, me permita aqui colocar você dentro desta situação aqui de Paulo, vivida por Paulo, não é? Analisando alguns versículos aqui, para que você então compreenda o que aconteceu, ou o que estava acontecendo com este homem. Não é? Paulo todos nós conhecemos, apóstolo. Paulo que foi separado por Deus para poder pregar aos gentios. Paulo que, diferente dos apóstolos que andaram com Jesus, andou com Jesus depois que Jesus morreu e ressuscitou. Por isso ele é apóstolo. Paulo recebia a visitação do próprio Jesus Cristo. Assim foi quando ele, então, a caminho de Damasco, quando foi perseguir a igreja, ele então teve um encontro com Jesus, quando ele caiu do cavalo e teve aquela cegueira, quando Jesus então se revelou a ele. Não é? E muitas outras vezes que no livro de Atos dos Apóstolos você vai ver lá, quantas não foram as vezes que o próprio Jesus apareceu a Paulo. E quando aqui então, não é? Paulo no verso 9 diz, então ele me disse, não é? A gente crê aqui que era o próprio Jesus falando com Paulo. E Paulo então recebeu revelações de Deus, recebeu revelações dos céus, através do próprio Jesus. Por isso ele é chamado apóstolo. Porque o apóstolo nada mais é do que aquele que andou com Cristo, não é? Que foi separado para poder andar com Cristo durante o seu ministério, o desenvolvimento do seu ministério aqui na terra. Então Paulo era um amado de Deus, era um homem de Deus. Não é? E Paulo, por então se dedicar tanto a Deus, ele então recebe aqui no capítulo de número 12, ele recebe algumas visões e revelações do próprio Senhor. Então, eu vou ler alguns trechos aqui para você entender o que aconteceu com Paulo, não é? Nesta ocasião. No primeiro verso do capítulo 12, diz assim, ó, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. E ele diz assim, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De quem Paulo estava falando? Paulo estava falando dele mesmo. Porque ele começa aqui, não é, explicando que de maneira nenhuma ele deseja se gloriar disso. Que ele deseja se exaltar, não é? Ser exaltado, na verdade, por causa disso entre os homens. Dele mesmo, ele fala, olha, conheço um homem. Se no corpo ou fora do corpo, ele não sabe, mas o que ele sabe é que ele foi arrebatado ao terceiro céu, que é o lugar da moradia do Deus Altíssimo, que é o lugar da sala do trono, o lugar do trono de Deus. Não é? Você sabe que existem 3 céus, não é assim? O primeiro céu é o céu dos pássaros, o céu dos aviões. O segundo céu é o céu dos astros, o céu dos planetas, não é? O céu da lua, do sol, dos outros sóis, das galáxias. Este é o segundo céu. O terceiro céu está acima desses 2 céus, que é o lugar, que é a morada de Deus, onde está o trono de Deus e aonde Jesus está assentado à direita, à destra de Deus,
e recebeu de Deus toda a autoridade e tem toda a potestade debaixo dos seus pés. Jesus Cristo. Paulo foi até lá. Jesus o levou até este lugar. Não é? E Paulo, a história de Paulo a gente conhece também. Não é? E a gente sabe que Paulo, ele antes da conversão, ele era um homem que perseguia a igreja, perseguia os cristãos. Mas ele fazia isso porque ele achava que ele estava fazendo algo de bom para Deus. Ele era um homem zeloso na lei, diz a palavra. Um fariseu, um homem estudado, um homem que teve formação, um homem que se prontificou então a tentar fazer segundo o que ele compreendia humanamente, como sendo o melhor para Deus em relação às leis. E Paulo até então não conhecia Jesus Cristo, ele conhecia uma seita até então, não é? Que era chamada de seita naquele tempo pelos judeus, que ameaçava a fé judaica. Então Paulo, ele sempre foi um homem arrogante, um homem que se dispunha então a matar outras pessoas, como ele fez. Não é? Era um homem que estava muito firmado, muito seguro das suas convicções. E ele achava que ele, fazendo isso, poderia agradar a Deus. E quando então acontece isso, de ele então ter esta experiência, porque Paulo ele foi transformado, Paulo ele foi batizado no Espírito Santo, Paulo ele então tinha a visitação do próprio Senhor Jesus, o Senhor Jesus aparecia a ele, falava com ele. Não é? E quando então acontece isso, dele ser arrebatado, não é verdade? No verso 7, então ele fala, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Ou seja, Paulo compreendeu o porquê do sofrimento dele. Começou a compreender isso. Aí, ele começa a explicar. Ele fala assim, para que eu não me engrandecesse, para que eu não achasse, né, que as coisas de Deus que acontecem através de mim, acontecem por causa de mim. Não é? Eu então recebi um espinho na carne. Que ele fala que ele explica como sendo um espinho na carne. E normalmente nós, né, humanamente, o que a gente quer saber nesse caso? Poxa, que espinho que era, né? Será que Paulo estava em pecado, né, para receber um espinho na carne? Será que espinho que era, hein? Será que era uma dor de cabeça? Será que era um problema na visão? Será que era um problema que ele não conseguia, então, vencer? O que a gente sabe que esse espinho, um espinho na carne, ele traz dor, pessoal. Você já imaginou você ter um espinho na carne? Às vezes a gente está mexendo com uma madeira, entra um pedacinho assim de madeira na nossa pele, a gente já fica, né, já inflama, a gente a gente não consegue. É complicado. Imagina um espinho na carne. Então é algo que trazia dor para Paulo. Mas o que eu quero que você entenda é que não importa a natureza desse espinho. Não importa o que é que Paulo, né, o que era, o que ocasionava dor em Paulo. Isso não importa. O que importa é como ele lidou com o espinho. É como ele lidou com o sofrimento. Ninguém gosta de sofrer. Nem Paulo. E a palavra de Deus nos ensina que quem nos proporciona, não é? Quem nos leva ao sofrimento, na verdade, e tem interesse no nosso sofrimento, na verdade, é o próprio Satanás, não é Deus. Né? Lá no livro de Tiago nós vamos ver que nós não somos tentados por Deus. Deus não tenta ninguém, Deus prova as pessoas. Tentação é diferente de prova.
Prova é algo que vem de Deus. Tentação é algo que vem das trevas. Então veja que Paulo, ele tinha aquele espinho, ele tinha aquele sofrimento, e ele sabia, como aqui ele coloca no verso 7, que esse espinho foi colocado por Satanás, um mensageiro, por um espírito, era um espírito de enfermidade, quem sabe, não importa, mas é algo que veio de Satanás. Por quê? Porque Satanás, não é? E os seus espíritos, os seus demônios, ele muitas vezes nos atinge com sofrimentos para que ele possa nos vencer. Não é? E não foi diferente com Paulo. Paulo tinha revelações tremendas dos céus. Ele diz que eram coisas inefáveis, que não era lícito a homens proferir, falar. Por isso ele não compartilha o que ele viu lá. Foi algo para a edificação dele. Foi algo para a preparação dele, Paulo. E Paulo, então, ele identifica que da onde que veio o problema que ele estava sentindo, que veio de Satanás. E Satanás queria o quê? Vencer Paulo pela fraqueza. Vencer Paulo pela fraqueza. Só que, como eu disse, ninguém gosta de sofrer, pessoal. Ninguém suporta, né, ficar num sofrimento. E por isso, o texto nos fala aqui, não é? No verso 8, que Paulo pediu por 3 vezes ao Senhor para que o Senhor tirasse aquele sofrimento dele. Tirasse aquele espinho dele. Mas o Senhor, como está escrito aí, não é? O Senhor negou. O Senhor não quis tirar. E ao invés de tirar, o Senhor Jesus disse a ele, aí no verso 9, a minha graça te basta, porque o meu poder, o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nós, em mim, em você e em Paulo, nas fraquezas, pessoal. É nas fraquezas que se aperfeiçoa o poder de Deus em cada um de nós. Presta atenção. Jesus Cristo, ele, quando foi crucificado, quando ele então morreu, é claro que em glória ele ressuscitou e venceu a morte, né, e tudo mais, o diabo, o pecado, o mundo. Mas Jesus Cristo, ele foi vencido pela fraqueza dele humana, porque a morte venceu ele humanamente. Não venceu ele como Deus, mas venceu ele humanamente. Então, Jesus, ele se permitiu ser vencido pela fraqueza para que algo grande de Deus acontecesse a toda a humanidade, a mim e a você. Então veja que Jesus sofreu. Jesus, na sua forma humana, ele não foi suficientemente forte ou capacitado para vencer a morte. Humanamente, não. Ele não foi, a morte venceu. Então, a fraqueza humana perante a morte, ela não tem como resistir à morte. E Jesus, enquanto homem, não resistiu também à morte. Mas Jesus, como sendo Deus, ele podia, não humanamente, mas ele podia, como Deus, mudar toda aquela história. Não podia? Ele podia. Ele podia, por exemplo, como ele foi tentado lá na crucificação dele, quando as pessoas passavam e diziam, o senhor não é o filho de Deus? Desce daí, que aí nós vamos crer em você. Que era o que o diabo queria. O diabo queria isso. Que ele não morresse pelos nossos pecados, enquanto homem. Mas,
na fraqueza de Jesus veio algo grande de Deus. E Jesus suportou tudo aquilo para que, então, houvesse uma edificação, houvesse algo grande de Deus, que é a salvação de todas as almas. Agora nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender isso. Não é? Que a fraqueza, ela nos leva, quando nós então enfrentamos ela não na nossa força humana, mas com a graça, que é a presença de Jesus em nós. Quando nós então, como eu disse, são poucos que se ligam nisso. Mas quando nós então entendemos que sim, eu sou fraco, mas aquele que habita em mim, a saber, Jesus Cristo, é forte. Então, se nós nos permitirmos viver Cristo vivo em nós, não haverá fraqueza, não haverá problema, não haverá dor que vai resistir ao poder de Deus. Quem crê nisso, pode aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Jesus disse: a minha graça te basta, Paulo. A graça sempre se contrapõe ao merecimento. A graça é um favor imerecido que nós recebemos de Deus, não porque nós não merecemos, ou mereçamos, né? O poder de Deus em nós. Mas se em Cristo nós estamos, esse poder pode agir em nós, o poder de Cristo, para que nós possamos então nos aperfeiçoar. E é nas fraquezas que nós iremos nos aperfeiçoar, se Cristo viver em nós. Paulo, com Cristo, era muito melhor que Paulo sem Cristo. Muito melhor. Paulo, com Cristo vivendo nele, Paulo fez prodígios. Pregou a palavra, não é? Paulo revelou Deus às pessoas. Agora, Paulo, sem Cristo, tentando agradar a Deus, era um homicida, era um homem violento, era um homem inconsequente, era um homem soberbo. Por isso que então Jesus, Deus, permitiu que Paulo então tivesse as suas fraquezas. No mesmo livro de Tiago, que já foi citado aqui, lá o Tiago nos ensina a toda a igreja, não é? Que nós devemos ter alegria nas nossas provações, nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, porque isso produz coisas que nos edificam em Deus. E nós vivemos fugindo do problema, né? Fugindo do sofrimento, fugindo da dificuldade, fugindo da dor. Mas Paulo, ele sentia prazer nas fraquezas, não porque ele era uma pessoa, né, como é que chama aquelas pessoas que gostam de se autoflagelar, masoquista, né, aquelas pessoas que gostam de sentir dor. Não, não é isso que Paulo está fazendo. Não é por causa que Paulo se alegrava nas provações, nas fraquezas, nas dificuldades, para que ele pudesse desenvolver um sentimento de piedade a si mesmo, passasse a se vitimizar, a ser visto como vítima pelas pessoas. Tem muita gente que acha que o sofrimento pode ajudá-lo nesse sentido. A pessoa se vitimiza. Eu sou um coitado, eu sou uma coitada. Olha, o Satanás, ele quer que nós fiquemos na dor mesmo. Satanás quer que a gente permaneça no sofrimento mesmo. Mas o sofrimento e a dor, quando permitida por Deus, porque Deus, pessoal, permitiu que Paulo vivesse aquele estado. E Paulo não era amado de Deus?
E você não é uma pessoa amada de Deus? Porque essa é a pergunta que às vezes nós fazemos. Por que sofremos? Por que eu tenho que sofrer tanto se eu sou de Deus? Alguma coisa está errada. Não, nem sempre. Claro que às vezes o pecado, não é? Às vezes uma semeadura ruim que nós fizemos, veio então uma colheita pior. Não é? Mas o crente, ele sofre. Agora, no sofrimento, nós precisamos então aprender através de Paulo nesta noite e através do Espírito Santo, que é no sofrimento que nós vamos ficar mais perto de Deus, pessoal. É no sofrimento que nós temos que buscar a Deus. É no sofrimento que nós temos que nos edificar em Deus. É no sofrimento que nós temos que desenvolver a nossa fé em Deus. É no sofrimento que nós temos que ter a certeza que Jesus está conosco, que o mar vai se abrir, que o milagre vai acontecer. Agora, tem pessoas que não veem assim. São pessoas que se julgam autossuficientes para enfrentar os problemas. São pessoas que procuram, que então não localizam o problema. Paulo localizou logo. Olha, se eu já pedi por 3 vezes para Deus tirar, Deus não tirou, então é algo que vem de Satanás. Satanás foi que colocou. E foi para provar as minhas fraquezas. E eu não vou reclamar. Eu não vou murmurar. Muito pelo contrário. Eu vou crer no poder de Deus. Porque se Cristo agora vive em mim, o que é que pode me deter? Que mal é que pode me alcançar? E é assim que nós devemos pensar. Abra comigo o livro de Gálatas, está um pouquinho aí na frente, algumas páginas. Porque depois do livro da epístola, da segunda epístola de Coríntios, vem o livro de Gálatas. Então vira aí 2, 3 páginas, quem sabe 2. No capítulo 2 de Gálatas, no verso 19, Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, não sou eu quem... logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou a mim. Ora, então se Jesus é o teu Senhor e teu Salvador, e você então crucificou a tua velha criatura com Jesus na cruz, para fazer nessa crucificação nascer uma nova criatura em Cristo, porque foi assim, a natureza humana de Jesus foi crucificada, e desceram ele daquela cruz e o sepultaram. Mas a natureza divina de Jesus foi mais forte do que a natureza humana. E venceu a morte. E ressuscitou. Assim também nós éramos do mundo, estávamos mortos. Não é? E fomos crucificados, então nós nos crucificamos com Cristo, a nossa velha criatura, a maneira que a gente pensava. E quando nós então fomos tirados daquela cruz, no batismo, nós fomos sepultados. Quando você abaixou lá as águas, é a mesma coisa que você tivesse sido sepultado, aquela sua velha criatura, a criatura humana tão somente, pecaminosa. E quando você ressurgiu, então Cristo passou a viver em você, Cristo passou a viver em mim. Ora, se Cristo vive em mim, nas minhas fraquezas eu vou buscar a Ele. Nas minhas fraquezas eu vou crer nele. Nas minhas fraquezas e sofrimentos eu vou me apoiar nele. Agora, como foi dito aqui, infelizmente, é para poucos essa palavra. Porque tem pessoas que no sofrimento se abate e o diabo vence. Porque a fraqueza faz com que a pessoa desanime e se afaste de Deus. Por quê? Porque ela é arrogante.
A pessoa ela é arrogante, não perante mim, ou perante você, ou perante os homens, mas é arrogante perante Deus. É uma arrogância para Deus isso. A pessoa não procurar a Deus na fraqueza, no sofrimento. A pessoa tem um vício. Escolhe aí um vício qualquer. Vai, o cigarro. Cigarro, que é um vício muito terrível, difícil de abandonar. Quantas pessoas que eu conheço que querem abandonar o vício do cigarro, não conseguem. Por que não conseguem? Porque a natureza humana é muito inferior. A força da natureza humana, eu quero dizer, é muito inferior à força espiritual que está ali agindo. Porque um vício, ele é de quem? É de Deus ou do diabo, pessoal? É o diabo. O vício vem das trevas. Então a pessoa, ela acha que pode combater as trevas. Ela, humanamente. Ela acha que ela pode parar. Então ela faz assim, geralmente é assim, né? Eu vou diminuir. Tadinho. Vou diminuir. É como se adiantasse alguma coisa. Eu vou colocar adesivo. Tadinha. Acha que um adesivo vai vencer o diabo. Né? Não, eu sou forte. E às vezes tem pessoas que até conseguem, né? Fica 2 meses, 3 meses. Às vezes pessoas que eu já conheci que ficou mais de anos sem fumar. Mas aí numa brincadeira de final de semana, num churrasco entre amigos, pega lá, eu vou brincar. Aí vai brincar com o diabo. E aí volta a fumar tudo de novo. Tadinha. Que é isso que eu estou tentando aqui, o Espírito Santo está tentando explicar para mim e para você. Não é nada. Sem som. Não é através da nossa força ou da nossa qualidade, ou daquilo que a gente tem, que a gente vai poder vencer. Não é através do dinheiro, não é através da nossa importância, não é através da posição social que se vence o diabo, não, pessoal. O diabo só é vencido através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque quando Jesus então morreu e foi crucificado, e ao 3º dia, então, ele ressuscitou. E depois que ele ficou os 40 dias aqui entre nós, a palavra diz que ele foi elevado aos céus e que hoje ele está assentado, e Deus então disse a ele: olha, está aqui um lugar especial para você, à minha direita, aonde eu colocarei debaixo dos teus pés como um estrado todo o principado, toda a potestade, todos os espíritos, todo o demônio, toda a enfermidade está debaixo dos pés do Senhor Jesus. Só Ele é que pode contra os demônios do vício, da enfermidade e todos os outros tipos de demônios que vêm trazer a fraqueza em nossas vidas. Não é? Então, voltando lá para o texto, para a gente finalizar, pessoal. Paulo fala assim, então, verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Vai contando aí. Fraqueza, injúria, necessidades, perseguições, angústias. Se você está vivendo isso na sua vida, Paulo está ensinando assim: se sinta feliz. Se sinta feliz se você, então, a partir de hoje, viver Cristo. Viver Cristo. Saber que não é mais você quem vive, mas é Cristo que vive em mim, em nós. Se você tiver Cristo vivendo em você, se eu tiver Cristo vivendo em mim, nós devemos nos alegrar nessas situações. Qual que é o exemplo que eu posso dar melhor para que você possa entender isso?
O melhor exemplo que veio na minha mente, porque nos dias de hoje existe aí um culto ao corpo, né? E não só ao corpo, mas também uma preocupação e uma necessidade com a saúde do nosso corpo. A gente vê que muitas pessoas se envolvem com as atividades físicas, exercícios, academias, dietas. O que é uma dieta, pessoal, se não é um sofrimento? Quem faz sabe. O que é uma dieta se não é um sofrimento? De você ser privado de uma das coisas mais prazerosas dessa vida, que é você comer aquilo que você quer, que você gosta. E geralmente aquilo que a gente gosta, o que faz, pessoal? Engorda. Engorda. Não tem jeito. Mas quem quer um resultado lá na frente, quem quer então saúde lá na frente, se sacrifica, sente alegria nisso. Por quê? Porque conforme vai desenvolvendo a dieta, sobe na balança 1 quilo a menos, sobe no outro dia na balança 2 quilos a menos. Isso vai trazendo o quê? Alegria. No sofrimento. Outro exemplo que é a questão da academia. A pessoa vai lá, não é? Na academia e faz exercício. Aquilo lá é dolorido, traz dor. No outro dia a pessoa está com dor no corpo, não é? Então na hora de fazer os exercícios existe aquele desgaste físico. Mas a pessoa está fazendo aquilo, não é? Está fazendo com alegria, porque ela sabe que lá na frente vai vir o resultado. Então, trazendo para nossas vidas espirituais, esse exercício para o crescimento da nossa fé, para a edificação da nossa vida com Deus, ele também é necessário. Não tem jeito de não viver as fraquezas. E já que nós vamos viver as fraquezas, já que nós vamos viver as dores, vamos viver como Paulo viveu. Vamos entender que não é porque Deus não nos ama. Deus não tem nada a ver com o sofrimento do mundo. Deus não tem nada a ver com a morte, com a queda dos aviões, com a Covid, com as coisas que estão acontecendo. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Isso foi o pecado, pessoal. O pecado que produz isso. O pecado é que abre as portas para que o príncipe deste mundo possa agir. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo veio para nos dar vida e vida em abundância. Vamos aplaudir e glorificar o nome do Senhor Jesus, pessoal. Então, quando nós encaramos as fraquezas, as doenças, pensa assim: tudo bem, essa fraqueza está me trazendo dor, mas eu tenho alguém que vive em mim que vai vencê-la, que já venceu. Então se sinta alegre. E fica prestando atenção a hora que o Rei dos Reis entrar em ação. Fica prestando atenção nos detalhes de como ele vai fazer. Ele faz de forma especial. Ele faz às vezes de forma sutil. Ele vai fazendo, ele vai movendo. E quando você enxerga isso, vai dando glória a Deus. Vai vendo o resultado de você não murmurar, o resultado de você não se entregar, o resultado de você não se afastar de Deus por causa da fraqueza. Muito pelo contrário, nas fraquezas é que nós devemos ter a certeza de que Deus vai agir e que o poder dele vai se manifestar na nossa vida. Amém? Amém. Eu não sei, nós estamos aqui um bom número de pessoas hoje, graças a Deus, na nossa igreja. Eu não sei qual que é o espinho na tua carne. Eu sei qual é o espinho na minha. Mas na sua eu não sei. Mas seja qual for ela, se alegre. Entenda isso, que é uma permissão de Deus para que você possa encontrar algo maior de Deus na tua vida. Você já pensou se a nossa vida com Deus fosse uma tranquilidade total? Que nós não tivéssemos nenhum tipo de sofrimento, não tivéssemos nenhum tipo de problema, nenhum tipo de luta, não é?
que é a plenitude, né? É a chamada plenitude. Nós não vamos ter isso nunca, só lá na eternidade. Deus nos promete isso na eternidade. Mas aqui, você já pensou se uma pessoa pudesse viver assim, desta maneira? Quando a própria palavra de Deus nos diz que Deus não poupou aquelas pessoas que, por exemplo, na igreja primitiva, foram pessoas que foram os grandes mártires da fé. Deus não poupou o próprio Paulo, pessoal. Paulo foi decapitado. Paulo, na sua natureza humana, também foi vencido. Mas logo que a natureza humana de Paulo foi vencida, Cristo que vivia nele o levou para o encontro com ele, para a eternidade. Aqueles cristãos que morreram no princípio da igreja, historiadores dizem, que eles tinham um sorriso, que eles enfrentavam aquelas feras nas arenas de uma maneira diferente. Por quê? Porque viviam Cristo. Então não desanime na sua fraqueza, meu irmão, minha irmã. E saiba, aquele que vive e pode viver na tua vida, no teu coração, ele é poderoso para fazer tudo isso, então, ser revestido e fazer você forte. A graça de Deus nos basta. E é por isso que eu termino, então, essa meditação com o que Paulo, então, disse aqui no final, no último, na última parte do versículo de número 10. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Você pode repetir comigo? Quando sou fraco, então é que sou forte. Mais uma vez, quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Santo é teu nome, Senhor. Viu? Não fica fugindo disso, não. Vamos colocar de pé. Pode colocar de pé. Não fica fugindo disso, não. Não fica desanimado na tua dor, não. Entenda a tua fraqueza. Nós somos fracos. Mas se nós temos Cristo vivendo em nós, quando então nós estamos na posição da fraqueza, aí é que nós então começamos a nos fortalecer. Porque é Cristo que vai nos edificando através do seu agir, do seu poder. Creia nisso. Quem crê nisso, quem sabe viver assim, nas dificuldades, na dor, com Cristo, é sábio, segundo a palavra de Deus. Vive, vê a vitória de Deus, é testemunho na mão do Senhor, são os valentes do Senhor. Mas aqueles que retrocedem, aqueles que ficam aos cantos chorando, que ficam se lamentando, é porque são arrogantes perante Deus, acham que podem vencer, mas na verdade não vencem, são vencidos por Satanás. Mas você tem uma oportunidade hoje aqui, e aquele que está em casa também, de abrir o teu coração hoje para que Cristo viva em você, para que a graça de Deus possa ser o bem mais precioso da tua vida. E para isso, você precisa aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Eu conheço a minha igreja como pastor. E eu vejo aqui, contemplo aqui na igreja, irmãos e irmãs que todos, sem exceção,
já aceitaram o Senhor Jesus em seu coração. E na grande maioria aqui, são pessoas que já foram batizadas e já passaram pelo batismo. Mas talvez você que está aqui esta noite esteja lutando contra a tua fraqueza sozinho, sem se aperceber que Cristo, Ele vive no teu coração. Você um dia abriu o teu coração para o Senhor. Então chama Jesus aí para dentro da tua vida. Você que talvez esteja sofrendo, você que às vezes esteja confuso, necessitado, dolorida. Fala: Jesus, habita em mim, Senhor. Eu faço um trono no meu coração para que o Senhor possa reinar na minha vida. E me ajuda na minha fraqueza, Senhor. Faz um milagre, Deus. Eu sou fraco, mas eu não estou reclamando da minha fraqueza, não. Porque eu sei que se sou fraco na minha natureza humana, em Ti eu sou forte. Porque o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. E viva Cristo na sua vida. A cada minuto, a cada momento, viva Cristo no teu coração. E você vai ver grandes coisas. Deus, então, fazendo na tua vida através da edificação que Ele vai colocar, que Ele vai desenvolver na tua vida. E você que está em casa, quem sabe você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Olha, sem demora, faça isso. Confesse o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da tua alma. Ele te ama. Ele não quer ver você no sofrimento e na fraqueza. Ele quer também viver em ti para que você possa, então, ser forte no momento da dor, no momento do desespero. Aceite o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Confesse-o como sendo o Senhor e Salvador da sua alma. Deus, Ele vai te abençoar. Procura uma igreja evangélica comprometida com a palavra de Deus. Uma igreja que prega segundo as doutrinas apostólicas. Uma igreja que prega o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. E você então lá poderá se entregar a Jesus e a confessar a Jesus publicamente. Quem sabe passar pelo batismo. Ou então, nós te convidamos aqui, venha para cá. Venha para cá, nós estamos aqui, somos aqui uma igreja que tem, então, se apercebido de nuvens de testemunhos sobre as nossas vidas. Deus tem agido aqui, Deus tem feito milagres aqui. Em cada vida aqui, pessoal, tem um testemunho. Testemunho de cura, de libertação, testemunho do poder de Deus na vida de cada um. Testemunho de restauração. Deus restaurando famílias, restaurando o caráter, restaurando as pessoas. Venha para cá, você está convidado. Viu? Venha fazer parte desses que se alegram como Paulo nas fraquezas. Porque quando nós entendemos que somos fracos, então aí sim é que somos fortes quando Cristo habita em nós. Amém? Fecha os teus olhos, eu quero orar por você. Quero orar por você que está também aí na sua casa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o mundo diante disso tudo que foi colocado aqui, certamente não vai compreender, Senhor. Como uma pessoa pode se alegrar na fraqueza? Como que uma pessoa então pode conceber, Senhor Deus, que durante as fraquezas possa existir então um milagre, possa existir uma edificação a partir da presença de Jesus na vida das pessoas. Mas nós, aqui que temos o Teu Espírito Santo, compreendemos muito bem aqui esta mensagem, compreendemos muito bem aqui, Senhor, o que o Senhor nesta noite nos trouxe como alimento, nos trouxe, Senhor Deus, como refrigério para as nossas vidas. Por isso, nós Te agradecemos, Senhor. E queremos também, meu Deus, que muitos que nos assistem possam receber esta palavra. E que o Teu Espírito Santo possa ajudar esta pessoa a compreender, a discernir, de forma que ela seja algo que transforme
a vida, a sorte desta pessoa, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus, alcança todos aqueles que estão em fraquezas, meu Deus. Aqueles que estão envolvidos com o desespero, com a angústia, com a perseguição, que estão, Senhor Deus, envolvidos com a dor, uma enfermidade, quem sabe. Meu Deus, em nome de Jesus, ajuda estas pessoas, Senhor, a saber que a Tua graça é que nos basta, Senhor. Que a Tua salvação, ela é que faz com que nós possamos viver Cristo em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa aqueles que aqui subiram nesta noite, cada família aqui representada. Vem com o Teu poder, Senhor. Nessas fraquezas que existem, traz o Teu poder, Senhor. Muda, Senhor Deus, este cenário na vida desta pessoa. Muda, Senhor Deus, a maneira desta pessoa pensar. Ela acha que o sofrimento está instalado nela porque ela é uma pessoa determinada a sofrer, uma pessoa que foi feita para sofrer. Isto é a mensagem de Satanás. Mas a mensagem que vem do Teu trono é diferente. A mensagem desta noite é que se somos fracos, se estamos em fraquezas, é porque nós podemos então viver a graça de Deus, a presença de Cristo em nós, fazendo que o diabo possa ser derrotado e tudo possa ser transformado em nossas vidas. Por isso, eu abençoo a Tua igreja aqui, Senhor, em nome de Jesus. Que cada um aqui possa ir com esta mensagem, com esta palavra, e que o Teu Espírito Santo possa fazer o sobrenatural, meu Deus, possa fazer aquilo que é impossível aos homens, mas é possível a Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo o Teu povo, eu abençoo a Tua igreja, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E quem compreendeu e quem crê, pode aplaudir o Senhor Jesus. Levanta as suas mãos para o céu, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande e eterno amor de Deus Pai, e as doces e meigas consolações do Teu Espírito Santo, seja, Senhor, sobre todo o Teu povo, hoje e eternamente. Todos digam comigo, vamos aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Estende as tuas mãos na direção do teu irmão, da tua irmã, despede dele, abençoa ele com a paz do Senhor. Uma excelente semana a todos. Vamos em paz e o Senhor nos abençoe. Graças a Deus.